Olá, irmãos, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Quarta com Graça, onde nós estaremos estudando a revista Palavra e Vida, que traz o tema Os 10 Mandamentos para os Dias Atuais. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a lição 10, que é em confronto com a verdade, né? O nosso texto hoje está baseado no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 16, que é o 9º mandamento. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Vamos orar para que Deus possa então nos abençoar esta noite? Amém. Oremos. Senhor, nós pedimos ao Pai que o Senhor possa estar conosco, nos abençoando, Senhor Deus, e nos ajudando a compreender um pouco mais a tua mensagem para as nossas vidas, ó Pai. Tenha liberdade em nosso meio, Senhor Deus, prepara nossos corações e mente para que nós possamos receber a tua mensagem e colocar em prática em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos. Como eu disse, né, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o 9º mandamento, que é o falso testemunho. Quando nós falamos em falso testemunho, né, nós achamos que está relacionado a contextos jurídicos, né? E na verdade o falso testemunho ele tem mais a ver com as relações sociais, né, pessoais, né? Então, quando Deus fala sobre o falso testemunho, Ele quer que a verdade prevaleça sempre, né? Então, só que o problema de hoje é que hoje a sociedade atual ela está acostumada, né? Ela se habituou a dizer falsos testemunhos como uma forma de mentiras piedosas, né? Primeiro ponto que nós precisamos entender que a mentira ela provém do diabo. A Bíblia fala que o diabo é pai da mentira. Então Deus abomina a mentira. Uma das coisas que Deus mais abomina é a mentira. Então quando nós se sujeitamos, né, e nós falamos mentira, mesmo que seja uma mentira piedosa, como nós falamos, né, nós estamos então nos associando então a Satanás, visto que ele é o pai da mentira e Deus abomina a mentira, né? E hoje, quando nós falamos sobre a mentira piedosa, os falsos testemunhos piedosos, são aquelas mentiras do cotidiano, né? Que muitas vezes nós para não nos colocarmos em uma situação difícil, nós acabamos então dando um falso testemunho. Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, né, pessoas que se vestem inadequadamente e aí se falam, nossa, essa roupa ficou muito bem em você, caiu muito bem, né? Quando na verdade a roupa é inadequada, não vestiu bem, não ficou muito legal na pessoa. Ou então quando nós somos convidados a almoçar na casa de um amigo, né? E aí pesam-se um pouco no sal e aí se pergunta, a comida ficou boa? E aí nós respondemos, não, ficou uma delícia, né? Então a mentira ela é isso, a mentira ela é uma distorção da verdade. A mentira é falar o contrário do que está na nossa cabeça. Na cabeça está a verdade, mas às vezes nós distorcemos aquilo que está na nossa cabeça, e isso é mentira, e muitas vezes é usado até para prejudicar alguém, né? Mas e como sair dessas situações? Como não se colocar nessa saia justa, né? Você fica com a mentira ou você fala a verdade? Então é isso que nós vamos aprender hoje, falando sobre o 9º mandamento. O primeiro ponto da revista, ele traz o seguinte: o falso testemunho tem consequências desastrosas. O falso testemunho tem consequências desastrosas, né? O Código Penal Brasileiro, no artigo 342, ele nos diz que o falso testemunho, ele nos dá uma pena de 1 a 3 anos de reclusão, né? Então, o falso testemunho, ele pode levar à prisão, né? O Código Penal também dos Hebreus era baseado no testemunho, né? Então, o falso testemunho, ele pode levar também à morte. Se nós lermos lá no livro de Deuteronômio, né, nós vamos ver lá do capítulo 19, do 16 ao 19,
que fala sobre isso, fala sobre o falso testemunho. Se for identificado que o testemunho é falso, aquele que está falando a mentira ou dando um falso testemunho, ele pode até vir a morrer. Ou então, quando a pessoa é julgada e se fala, então, se dá um falso testemunho, nós podemos levar as pessoas à morte, podia se levar à morte através do falso testemunho, né? De uma mentira. Nos dias atuais, né, falso testemunho pode ser também através das falsas notícias, né? Ou seja, as fake news, né? Que foram muito utilizadas aí através da internet. E a fake news, ela não traz só o mal para a nação, mas também é um pecado contra Deus, né? É um pecado realmente contra o próprio Deus. Então nós temos que ter muito cuidado com o que nós andamos falando, né? Porque nós podemos estar realmente pecando através da mentira. Embora nós possamos achar que a mentira ela não tenha grandes efeitos, mas como nós vimos e a Bíblia adverte, que Deus ele abomina o pecado. Bom, nós podemos ver alguns exemplos dentro da Bíblia, né, onde foi usado a mentira. Abraão, por exemplo, ele mentiu a respeito, ou mentiu ou usou de meias verdades, né? Abraão, quando teve fome na terra, ele então desceu ao Egito, né? E ele combinou então com Sara, ao chegar lá, que ela falasse para os habitantes do Egito que ela era a sua irmã. Não era uma mentira, porque na verdade Sara era realmente meia-irmã de Abraão. Mas trouxe grandes consequências, né? Tanto para o faraó, né? Que teve pragas ali no Egito, né? Por causa dessa situação, porque Abraão era realmente casado com Sara, mas o faraó não sabia dessa situação e tomou Sara como esposa, né? Quis tomar Sara como esposa. E isso trouxe grandes consequências para o faraó, mas também para Sara, né? Depois ele repetiu novamente essa mesma situação, né? Quando ele vai ali até a terra de Gerar, né? Diante do rei Abimeleque, e ele realmente comete novamente o mesmo erro, né? Ao falar que Sara era sua irmã. Enfim, Isaac, filho de Abraão, né? Vendo que essas mentiras técnicas, né? Resolveriam ali a questão em um momento crítico, também usou da mesma estratégia com Rebeca, sua esposa, né? Também se apresentando também a Rebeca como se fosse sua irmã. Enfim, né? E são exemplos bíblicos como esse que nós precisamos não passar por eles e orar a Deus, né? Pedindo a Deus que nós não venhamos a passar por certas situações como essa, onde nós temos que mentir para poder sair de uma situação difícil, uma situação complicada, embaraçosa e complicada, né? Então, orar a Deus para que nós não venhamos a passar por isso. Não orar no momento da crise, né? Orar antes para que nós não venhamos a ter que nos submeter à mentira para poder escaparmos então, de determinadas situações, né? Porque toda mentira, seja ela pequena ou grande, ela traz consequências para a nossa vida, né? Toda mentira. Então, é importante que o cristão ele tenha isso na mente, que ele não tome parte com a mentira, que ele não use a mentira como um instrumento do seu cotidiano. Tá? Então, realmente nós precisamos pedir a Deus orientação para que Ele não nos deixe passar por essas situações, né? O segundo ponto da revista fala sobre o testemunho sobre um julgamento indevido, né? O que ele tá dizendo aqui? Que em certas situações nós precisamos ter um olhar mais apurado da situação, analisar mais a situação mais a fundo, né? Não fazer um pré-julgamento
porque talvez esse pré-julgamento ele possa nos fazer entender que a pessoa que está na situação tenha dado um falso testemunho. Então nós precisamos analisar bem, né, essa situação, porque um simples olhar de cima pode então nos fazer cometer um erro, né? O que nós podemos entender aqui, muitas vezes, e vou dar alguns exemplos bíblicos para vocês, por exemplo, quando o rei, né, o faraó, então pediu para que as parteiras, lá no livro lá em Êxodo, capítulo 1, do versículo 16 ao 21, fala, né, quando o faraó manda que as parteiras matassem então os filhos dos hebreus, né, os meninos, que eram aqueles meninos que nasceram no sexo masculino, então as parteiras tinham que matar essas crianças. Mas as parteiras tiveram temor de Deus e elas não fizeram isso. E quando então o rei foi indagar a elas, ela disse que as mulheres hebreias elas eram muito fortes, e quando elas chegavam lá, os filhos já tinham feito, né, os partos, e os filhos, né, então não tinha condição então de matar os meninos, porque ela já tinha feito o parto, né? Não era uma mentira, porque as mulheres hebreias realmente eram muito fortes, mas elas omitiram, elas cometeram esse falso testemunho aí contra Faraó, né? Parece até que Deus concordou, né, com elas, com essa mentira, porque nós podemos ver que elas foram abençoadas, né, por Deus. Deus, então, por causa do temor que elas tiveram a Ele, Deus concedeu a elas algumas bênçãos, né? E o que nós precisamos entender é que a Bíblia jamais ela vai compactuar com a mentira, né? Mas nós precisamos analisar o seguinte, que a princípio aqui o próprio Deus ele concorda com a preservação da vida. Então Deus ele concorda com a preservação da vida. Então há situações em que nós precisamos o quê? Preservar a vida. Então nós vamos encontrar algumas passagens na Bíblia onde isso é mencionado. Por exemplo, quando Deus manda então Samuel ungir o rei Davi, né? Então Samuel houve essa preocupação de Samuel, sabendo que se Saul soubesse que Samuel estaria ali para ungir o rei Davi, ele seria morto, né? Deus tinha um projeto, Deus tinha planejado que Davi seria o rei de Israel, mas realmente se Saul soubesse disso, Samuel seria morto, com certeza. Mas então Deus providenciou que ele dissesse a Saul que ele estaria ali para fazer um sacrifício, né? Então Deus instruiu a Samuel a falar não toda a verdade, né? Porque existem pessoas que não estão preparadas para ouvir toda a verdade. Então ele falou uma parte. Ele realmente foi lá fazer um sacrifício, mas o objetivo principal era ungir Davi como rei. Então, preservando a vida, assim, de Samuel, né? A mesma coisa nós podemos analisar, né? Nós moramos num estado muito violento, né? Imagine você se a polícia vai numa comunidade e um certo morador sabe aonde o chefe do tráfico está escondido, e ao ser indagado, esse morador então indica onde está o chefe do tráfico. Com certeza a sua vida estaria em risco, a vida da sua família e até mesmo a sua permanência ali na comunidade estaria em risco. Então são situações que nós precisamos analisar com calma, não pré-julgar, porque pode estar em risco a vida de alguém, ou até mesmo os planos, né, de Deus, e então houve a necessidade então dessa ausência da verdade, né, ou parte da verdade, né, para que não corra então ali o risco de vida da pessoa que está dando ali seria um falso testemunho, né? Mas
lembrando que Deus ele não compactua com isso, né? Deus ele não concorda com isso. Então o que nós podemos fazer é evitar de passarmos por essa situação, né? Nós também temos o caso de Raabe, né? Que a prostituta, que ela foi também, protegeu ali os espiões de Josué, e quando ela foi indagada sobre os espiões, ela disse que não os tinha visto, não tinha visto para onde eles tinham ido, né? E nós vimos depois que Deus, né, deu a ela a oportunidade de pertencer até mesmo à genealogia de Jesus, né? Ela deu ali a princípio, deu ali um falso testemunho, né? Alguns dizem que ela fez isso porque ela era iniciante, então, na fé, né? E ela não tinha experiência de poder sair dessa situação. O caso é, né, que Deus a abençoou, né? Parecendo até que Deus concorda com a mentira, mas na verdade havia um outro objetivo, né? Que era a conquista da cidade, né? E houve a necessidade então de proteger esses espiões para que eles pudessem então levar as informações a Josué. O outro ponto que nós precisamos entender aqui é no ponto 3, que diz terceiro tópico, né? Falso testemunho em rota de colisão com os princípios de Deus, né? E aqui o texto começa dizendo: se a mentira ela é filha do diabo, a fofoca é neta, né? É interessante que ele diz isso, né? Porque hoje se dá muito mais atenção àquilo que é noticiado na mídia, né? As fofocas da mídia, né? Do que realmente aquilo que o nosso manual, né? O nosso mandamento, o 9º mandamento diz, que não dirás falso testemunho. E hoje o que mais chama a atenção nas mídias sociais realmente são os boatos, são as fofocas, né? E isso então é muito comum dentro o combustível, né? Que move ali as redes sociais. É a fofoca, as mentiras, né? As fake news. Então tudo isso provoca o quê? Que as pessoas se acostumem a mentir, né? E alimentar a mentira, né? Em Provérbios capítulo 17, versículo 4, diz que o ímpio ele atenta para o lábio iníquo. O mentiroso inclina os ouvidos à língua maligna, né? E realmente, né? Então o ímpio ele fica atento aos lábios mentirosos, né? E ele também completa aqui, ó, a maledicência só morre quando encontra um par de ouvidos inteligentes. E realmente, quando nós ouvimos a mentira e nós somos cristãos e nós sabemos que aquilo ali é mentira, ela morre em nós. Nós não propagamos essa mentira, nós não aceitamos essa mentira. Então nós precisamos ter isso em mente, ter esse cuidado em mente, né? Precisamos estar atentos, ter ouvidos inteligentes para ouvir, identificar e não propagar e não alimentar a mentira. Né? Então o que nós podemos entender é que nós precisamos dar bons testemunhos, né? A Bíblia mesmo fala, se possível pregue, mas se não possível, nossos atos, nossos gestos, as nossas atitudes é quem deve realmente dar bom testemunho da nossa vida, né? E o crente ele precisa ter em mente que uma vez cristão, ele não pode então compactuar com a mentira. Há casos da igreja perseguida as pessoas, né, eram obrigadas a derramar um pouco de incenso diante da imagem do imperador, porque o imperador ele era adorado como um deus, né? E os cristãos, eles sabendo disso, sabendo que aquilo ali era mentira, que ele não era Deus, e que ele não tinha nenhuma divindade, era apenas um homem, eles não faziam isso, e muitas vezes era dada a oportunidade, mas eles preferiam ficar com a verdade, e muitos eram mortos por preferir ficar do lado da verdade. Então é essa decisão que nós precisamos tomar. Mentira ou verdade, né? Nós precisamos estar do lado da verdade, até porque Deus nos diz que nós somos templos do Espírito Santo
E a palavra de Deus diz também que Cristo é verdade, Jesus é o caminho e a verdade. E Jesus também nos diz que nós temos o Espírito Santo, que é o Espírito Consolador, mas também é o Espírito da verdade. Então, quando nós estamos no caminho da verdade, nós estamos no centro da vontade de Deus. Mas quando nós utilizamos da mentira, nós nos aparentamos e nos associamos a Satanás, que é o pai da mentira. Nós precisamos, então, como cristãos, ter isso em mente. Estar sempre na verdade, caminhando com a luz, né? Porque Cristo é verdade, Ele é o caminho, Ele é a verdade, e nós temos o Espírito da verdade em nossas vidas. Amém, irmãos? Que vocês possam, então, ficar nessa reflexão e que nós possamos entender que nós, cristãos, precisamos trilhar o caminho da verdade. Que a Bíblia ela não compactua com a mentira, mas há casos especiais a qual houve a necessidade de se preservar a vida. E parece até que foi um falso testemunho, mas quando você analisa a fundo a história, tudo o que aconteceu, todo um enredo, nós vamos ver que houve um objetivo e Deus ele não erra, tá? Deus ele não falha. Então tudo que Deus faz é perfeito. Mas que nós venhamos então a não cometermos o erro de usarmos então da mentira, ou seja, do falso testemunho, né? Porque nos prejudicará pessoalmente na nossa vida e espiritualmente também, porque a palavra fala em Apocalipse que os mentirosos eles não herdarão o reino dos céus. Então cuidado com a mentira, seja ela pequena, seja ela grande, a mentira é sempre prejudicial. Ela prejudica você e prejudica alguém, tá ok? Então que os irmãos possam então ficar com essas palavras e que Deus possa abençoar a nossa vida sempre, em nome de Jesus. Amém.